Oi pessoal, boa noite. Me chamo Luan. Para quem me conhece, sabe que que apesar de trabalhar com marketing, de trabalhar com redes sociais, eu sempre fui muito mais uma pessoa de bastidor, uma pessoa de estar ali por detrás dos holofotes. Nunca fui uma pessoa de falar, né? Sempre me posicionei politicamente, sempre, né? Sou um grande adepto de memes, um grande adepto da ironia. Eu acho que a internet ela tem esse poder de deixar as coisas mais leves, ao mesmo tempo que também informa, se usada de forma correta, se usada de uma forma leve. Mas chega um momento que eu acredito que a gente precise falar, se posicionar, né? E se você se entende como uma pessoa politizada, né? E eu falo com toda a humildade do mundo, mas eu acredito ser uma pessoa politizada, uma pessoa capaz de influenciar com seu discurso. Eu acredito que esse é um poder que a gente tem e que a gente precisa usá-lo. E é por isso que eu vim aqui falar hoje sobre a campanha, né, sobre a eleição que vai acontecer amanhã, que é aí a maior eleição, a mais importante eleição desde a redemocratização, né, e ela é extremamente importante por muitos aspectos. Né, ela traz aí um divisor de águas pra gente, ela traz aí um cenário que nem de longe é o melhor cenário, nem de longe é o cenário que eu, Luan, desejaria. Mas eu sempre fui essa pessoa que, quando criança, meus programas assim que eu chegava da escola era assistir o jornal com o meu pai e, na sequência, a novela com a minha mãe. Né, eu sempre gostei muito de novela e sempre gostei muito de política, sempre gostei de pesquisar, sempre me interessei, sempre gostei de ouvir pontos de vista. Eu sou uma pessoa que muda de opinião, e não por ser influenciável, mas sim porque eu tenho a humildade de saber que às vezes eu erro, né? E aí eu vim aqui falar, né, que não é novidade para ninguém, que amanhã meu voto é 13, meu voto é no Lula. E muita gente sabe que eu sou extremamente contra o Bolsonaro, e aí poderia aqui passar horas falando sobre muitos motivos. No passado eu quis trabalhar com campanha política. Eu comecei, né, no serviço público na minha carreira, lá em 2012, 2013, mas eu fui desencorajado por uma chefe, por uma líder maravilhosa que eu tive, chamada Guta Rodrigues, né, que me convenceu de que eu poderia atuar de outras formas, né, como profissional, como pessoa, que eu poderia ser sim uma pessoa política, politizada, mas não necessariamente estar dentro do sistema, dentro dos bastidores, porque ela acreditava que ou conseguiriam me corromper ou eu seria assassinado, né, por ser uma pessoa muito geniosa, de opiniões fortes, e principalmente porque ser uma pessoa que acredita muito na justiça e lutar por ela. Voltando à questão da campanha de amanhã, eu nunca votei no Bolsonaro, nunca cogitaria votar no Bolsonaro, mas assim também não cogitaria votar no PT. Né? Acabei votando muito a contragosto na última eleição no candidato Haddad, mas por convicções, né, de que o Bolsonaro realmente tem assim uma carreira parlamentar muito medíocre, né, uma carreira muito mixa, com atuações muito pífias, atuações muito ruins, pouquíssimos projetos apresentados, pouquíssimos projetos aprovados. Sempre foi uma figura muito mais de esquemas políticos do que realmente de atuação e de soluções. Né? Poderia também aqui trazer a questão das falas problemáticas dele, as falas que envolvem homofobia, misoginia, xenofobia, racismo, a questão do apoio à ditadura, à guerra civil. Poderia falar muito tempo sobre isso, mas eu acredito que todo mundo tenha pleno conhecimento sobre essa opinião do Bolsonaro, essa formação de caráter do Bolsonaro, essa formação cultural dele. E eu acredito fortemente que pessoas que relativizam essas falas, né, ou que relativizam o comportamento do presidente quanto a estes assuntos, são pessoas que se identificam. Eu não acredito na inocência da pessoa ao tratar disso, ao dizer, ele está brincando, ele está debochando. Não, eu realmente acredito que essa pessoa se identifica com essa fala, e são pessoas que eu não gostaria de ter perto de mim por questão de escolha. Se uma pessoa pode escolher não ficar perto de mim, eu também posso escolher não ficar perto dela. Posso falar também sobre a postura presidenciável dele, que é deplorável. Né? É um presidente que realmente
joga muito mal o jogo democrático, né? É um presidente que nos faz passar vergonha internacional, é um presidente que nos faz passar vergonha com a imprensa, é um presidente que dialoga muito mal com a própria população, que desconhece os problemas da população e faz chacota disso. É outra coisa que eu não consigo compactuar que relativizem. Ah, porque ele é brincalhão. Eu não elegi o meu tio, um tio distante que faz piada no churrasco do final de semana. A gente elegeu democraticamente, né? Eu não, mas enfim, um presidente da República, o mais alto chefe do Poder Executivo, e o mínimo que a gente espera dele é o mínimo de postura. Poderia falar aqui da completa inércia e falta de jogo de cintura, né, dentro desse sistema. A gente não pode fingir que não existe um sistema, um jogo de três poderes ali, dos três principais poderes, né, que é necessário ter um jogo de xadrez para que se consiga avançar nas pautas que se defende aqui no Brasil, principalmente com o parlamento e com o STF, né, com o judiciário. E o Bolsonaro é completamente incompetente no que tange a essa questão, né. E aí vocês podem falar, porque ele não joga o jogo, ele não joga esse sistema, porque ele é contra esse sistema, tal, não sei o que. Balela. Ele joga esse jogo, só que ele joga muito mal. Ele não joga a favor dele porque ele é realmente uma pessoa de capacidade intelectual muito limitada, né? É muito nítido isso. Se ele não fizesse parte desse sistema, ele não estava aí há quase 30 anos. Dentro desse jogo e fazendo disso um negócio de família onde todos os filhos dele também estão dentro desse jogo. Poderia falar da fábrica de fake news, que é uma estratégia que ele trouxe dos Estados Unidos, do Donald Trump, né? Se você começa a pesquisar grandes campanhas da história do mundo, você percebe em discursos, em táticas, em muitas semelhanças com grandes ditadores, com grandes conservadores do mundo. Bolsonaro meio que tange a isso. Ele é uma pessoa muito esperta, ele é uma pessoa que se aproveitou de uma fragilidade, de um momento que o país estava aí, né, contra algumas pautas que o PT deixou frágeis, e o Bolsonaro se valeu disso para ganhar confiança de muita gente que estava decepcionada. E também de vocalizar coisas que muita gente queria vocalizar e não podia porque tinha vergonha, como, mais uma vez, misoginia, homofobia, racismo, etc. Poderia falar sobre o aumento do porte de arma, que é, na minha humilde opinião, literalmente o Estado falando que para o cidadão que ele é incapaz de oferecer segurança pública e mandando você se virar em casa com a sua arma, né? E quando você defende que o porte de arma é o que vai resolver a questão da segurança pública, você está dizendo que o Estado é ineficaz. Basicamente é isso que eu acredito. Resumindo, isso poderiam ser já grandes motivos para que eu não fosse adepto do bolsonarismo, né? Ah, você é lulista, você é esquerdista, você é comunista. Eu sempre defendo que as pessoas nem sabem o que isso significa, o que o comunismo significa, o que a esquerda significa, enfim. Eu acredito num país extremamente plural e extremamente problemático para que a gente escolha uma ideologia e transverse, né, todas as decisões políticas com essa única ideologia. Eu acho que cada situação é uma situação. Acredito que o Lula é esse Marte, essa flor que se cheire? Não acredito. Fiz campanha contra o Lula, fiz campanha contra a Dilma. Me arrependo, falo muito abertamente que me arrependo de ter feito campanha para o Aécio, né, dentro ali da minha bolha. O Aécio é, de fato, uma grande decepção. Fui filiado ao PSDB, né, então gritei muito contra o PT. Né? Como falei, já votei no Haddad muito a contragosto. Mas eu não tenho como ter outro voto, outra escolha, né? Gostaria muito que pudesse escolher entre os outros candidatos, que eu acredito que tenham candidatos ali que tenham um pouco mais de potencial técnico, como é o próprio Ciro, como é a própria Simone Tebet, mas como a gente está nessa futebolização, né, da campanha política, e a gente tem aí essas duas figuras, a gente acaba tendo que escolher entre a menos ruim mesmo. E aí eu vou falar sobre alguns pontos mais factuais do Bolsonaro, enfim, dele como presidente da República. É importante reiterar que eu sou uma pessoa que tende a olhar muito mais racionalmente para as situações, olhar para os fatos. Eu não acredito em tudo que eu recebo, né, de informação. Eu enxigo, eu mastigo, eu vou lá, pesquiso, eu cruzo informações, mas tem fatos que são fatos e que a gente não pode ignorar, né?
um dos grandes fatos são 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Né? Se a gente compara com o fim de 2018, que foi o fim da última campanha, do último mandato do Michel Temer, é um aumento de 19 para 33 milhões. Ah, Luan, mas foi a pandemia. Aí a gente tem que puxar pela consciência de que será que a gente realmente acredita que o presidente não tinha poder nenhum de tentar diminuir essa situação, sabe? Será que só a pandemia não é uma justificativa muito conveniente para uma agenda que não olhou para os mais necessitados? Eu poderia simplesmente aqui estar levando a minha vida, eu tenho uma vida que é razoavelmente boa, uma vida que é confortável, mas eu não posso ignorar que quando eu passo na rua a gente tem pessoas pedindo comida, a gente tem crianças pedindo dinheiro. Eu moro num condomínio em que os lixos são revirados todo santo dia, com pessoas atrás do que comer. E é muito gritante que isso explodiu nos últimos 3 anos. E eu realmente não vejo pautas que avancem nesse sentido, né? O presidente se apega muito à ideia do Auxílio Brasil, que é uma ideia que é muito problemática, porque existe uma série de questionamentos de que ele próprio foi contra, né? E aí eu não posso afirmar se é verdadeiro ou não, mas o grande fato é que ele, além do Auxílio Brasil, ele não tem absolutamente mais nada para defender como projeto de avanço social nesse sentido. E a gente tem que olhar para o resultado, né? De forma geral, a gente tem que olhar para o resultado. Quando você tem 33 milhões de pessoas passando fome, no mínimo você tem que exercer a empatia e ver que algo está errado, né? Isso são dados da rede Pensan, né? Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. A gente pode falar dos retrocessos na Agenda de 2030, né, que é a agenda da ONU, onde mais de 190 países fizeram o acordo de 2015 a 2030 avançar para um desenvolvimento sustentável, que envolvesse o meio ambiente, pautas sociais, né, pautas alimentares, e o Brasil, né, no último relatório expedido pela ONU, retrocedeu muito nesse sentido, né? O pouco que a gente tinha avançado foi extremamente retrocedido. Não posso ser leviano e dizer que isso é só culpa do Bolsonaro. Isso começou lá pelos relatórios, né? Você pode acessar na internet, mas pelos relatórios isso já começou no governo Dilma, mas piorou drasticamente no governo Bolsonaro. A gente pode falar sobre inflação, né? A inflação é sempre um tema muito delicado, muito problemático, mas hoje a gente tem dentro do G20 a 4ª maior inflação. O Brasil sempre foi famoso por ter uma inflação alta, mas a incapacidade do ministro Guedes de fazer esse controle, ou incapacidade até de dar uma satisfação à população, demonstra o quão frágil o governo é, né, coberto nesse sentido. Luan, pandemia, inflação no mundo, diminuição de insumos, etc, etc, tudo isso a gente sabe. Mas a gente tem que lembrar que uma das bandeiras do Bolsonaro era a economia, né? Era a pauta liberal, era a defesa de um ministro que ia fazer mágica, e hoje esse ministro vai à TV, né, dar suas entrevistas simplesmente fazendo chacota e não prestando conta à população. E aí a gente realmente precisa parar de passar pano por essas coisas. A gente elegeu e a gente precisa cobrar. A gente poderia falar aqui sobre a incapacidade, né, pegando um gancho com isso, do presidente de segurar uma equipe realmente técnica, né? Eu não acreditava tanto nisso, eu nunca acreditei na verdade nisso, que ele ia formar uma equipe técnica, que era uma bandeira que ele levantava muito, mas a equipe que ele formou se desmanchou. Né? A gente teve ali uma série de problemas com ex-ministros da educação, ministros que mal sabiam escrever, ministros que não eram formados, ministros que foram presos, ministros que são acusados de corrupção. Né? Você tem ministros da saúde que deixaram o cargo, que desistiram. Você tem o próprio Moro, que é um aliado histórico do Bolsonaro, né? Rompendo com ele. Então a incapacidade do presidente de ser um bom gestor para a própria equipe é muito gritante, é muito nítida, e isso é muito perigoso, né? Porque é o líder e os seus sublíderes que governam a nação. Uma pauta para mim que é extremamente problemática desde que ele pisou na presidência é o completo desmanche da educação, da cultura, da ciência e da saúde. É gradativo o quanto ele vem retirando dos orçamentos investimentos nessas áreas, principalmente para remédios para HIV e para câncer. Você que depende de remédios específicos para fazer seu tratamento crônico, você sabe do que eu estou falando. Na cabecinha doente desse presidente, HIV é coisa de gay.
Então, foi uma das primeiras coisas que ele mexeu, né? Uma das primeiras coisas que ele atuou contra foi sobre os tratamentos contra HIV. E o Brasil tem uma capacidade incrível de avanço na ciência, de produção científica. E aí também não dá para me alongar muito nisso, porque quem não defende cultura não vai entender o que eu estou falando, mas a quantidade de empregos perdidos, né, quando a gente fala de cultura nesse país, que é um país que tem uma vocação cultural absurda, lastimável, né? A gente precisa eliminar essa falácia. Para mim, eu não consigo nem conversar com uma pessoa que fala que cultura e vagabundagem, né, transitam ali juntos, porque para mim é uma fala muito burra, é uma fala muito imbecil mesmo, desculpa a expressão, mas quem tenta né, quem tenta tirar o mérito, descredibilizar, né, a cultura, por mim já é uma pessoa que eu não consigo estabelecer conexão. E o próprio presidente é essa pessoa, tanto que a primeira coisa que ele fez foi tirar o ministério. Ele diminui a quantidade de empregos, de cabide de emprego, de ministérios. Não diminuiu, na verdade ele aumentou, né? E em paralelo a todas essas reduções de investimentos na área de saúde, educação, cultura e ciência, a gente teve, por exemplo, para 2022, que era um ano eleitoral, um aumento de 25%, né, em orçamento para gastos com publicidade do governo. Então, todos os presidentes fazem isso. Ok, você não elegeu o Bolsonaro justamente para fazer o contrário do que vinha sendo feito? Né? Então, tem um problema aí na sua defesa se você tenta relativizar isso também. Meio ambiente é outra pauta que quem não gosta de ouvir sobre meio ambiente não adianta eu falar, mas é fato que o meio ambiente foi uma das pautas que mais sofreu na mão do governo Bolsonaro. É um presidente que sempre foi abertamente contra o meio ambiente, porque acredita que existe uma indústria de multas, uma gestão xiita do meio ambiente, de terras improdutíveis, etc. e tal, e ele é incapaz de compreender o quanto a questão da proteção do meio ambiente, das nossas reservas naturais, das nossas terras, é importante para o planeta, para a vida. Aí você fala assim, mas isso é muito utópico, isso é muito conceitual. Então vamos para termos práticos. Isso representa hoje uma perda significativa de bilhões de investimento de indústrias internacionais aqui no Brasil. Porque a pauta ambiental para o Brasil hoje é uma pauta muito importante para o Brasil. O Brasil é visto como um tesouro ambiental por muitas indústrias, né? Então, muitas indústrias só se estabelecem caso haja um compromisso daquele país com as questões ambientais. E isso afugenta investimentos e, por consequência, aumenta o desemprego, né? Vamos falar de desemprego, né? No pior dos últimos 30 anos. A gente tem um retrocesso absurdo. Entendo que a pandemia influenciou drasticamente nisso. Sou completamente contra essa falácia de que vocês defenderam fique em casa e agora vocês estão chorando por emprego. Você é o presidente, você tem uma equipe técnica, você se elegeu para segurar os pepinos do país. Não me venha chorar agora dizendo que a culpa é nossa, né? A gente simplesmente estava lutando para sobreviver, né? A gente não podia ficar na rua, ponto. A gente não podia. A sua capacidade de governar é que é colocada em cash nesse momento. E aí, falando do pior de todos os problemas para mim, aquilo que realmente me deixou assim completamente radical em relação a conversar com as pessoas, foi a péssima gestão da pandemia. São quase 700 mil mortes, né? É um dos piores índices do mundo. Atraso na compra de vacina, suspeita de superfaturamento da compra das vacinas, a ineficiência do governo em gerir essa situação. E aí é claro que se alia aí aos nossos governadores, aos nossos prefeitos, né? O Wilson Lima é o pior exemplo de tudo isso, mas eu acredito que transversal a tudo isso, paralelo a tudo isso, na verdade,
A gente tem a questão de que quando a pandemia estava chegando no Brasil, o presidente foi, né, na TV aberta falar que era só uma gripezinha, que a gente não precisava se preocupar. O presidente foi o contra fique em casa. O presidente foi contra tratamentos que eram... Na verdade, ele foi a favor de tratamentos que comprovadamente não eram eficazes. E aí a gente tem que questionar muito o interesse dele nesse sentido. A gente teve um ministro que pediu desligamento, que pediu afastamento por conta dessa situação, por ele ser médico e ser contra esse tratamento, esse investimento em tanta cloroquina. Não vou entrar aqui na pauta de que muita gente se curou com esse tratamento, etc. e tal. Gente, não era... Até hoje não existe um tratamento eficaz. O que existe é vacina, é um vírus, né? Não é um parasita, é um vírus. Tem que ser muito, 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 muito inocente ou muito leviano para tentar defender isso. É muito nítido que tem algo errado nessa situação. É simplesmente um presidente que vai contra o mundo inteiro, né? Então como é que você quer acreditar que ele esteja certo e que o mundo esteja errado? Não faz sentido nenhum. E para piorar tudo isso, realmente a chacota do sofrimento alheio. Graças a Deus eu não perdi ninguém na minha família diretamente, quase perdi, né? Até hoje minha família sofre sequelas dessa situação. Mas, enfim, amigos, parentes, muita gente que perdeu entes queridos. Era triste demais, né? Quem é amazonense sabe do que a gente está falando, da falta de oxigênio. Acredito que foi a pior passagem da minha vida, mesmo não atingindo diretamente a minha família. E acredito que eu nunca vou esquecer tudo isso que aconteceu e espero realmente que a gente nunca passe por isso de novo. E quando você tem tanto, tanto, tanto sofrimento, o mínimo que você espera é que o maior líder da nação se posicione como uma pessoa de palavra de conforto e não faça chacota imitando pessoas morrendo sem ar. Se isso não te toca, se isso não mexe contigo, se você relativiza isso, se você acredita que tenha sido apenas uma piada, desculpa, você é uma pessoa muito desumana, você é uma pessoa muito monstruosa, sabe? Não tem explicação, não faz sentido a gente achar que isso é normal, né? E aí, para encerrar minha fala, né? Falei pra caramba, falo pra caramba, mas eu te convido, né? Se é que eu consigo ter alguma influência sobre a sua pessoa, eu te convido a refletir, a pensar, né? Se nesse voto de amanhã, né? Olhe para o Bolsonaro, não olhe para o Lula, não. O Lula tem os problemas dele, tem, não tem como não dizer que tem. Mas olhe para o Bolsonaro, faça esse recorte, olhe para o presidente da República, olhe para o atual presidente. Você realmente acredita que ele é um bom presidente? Você realmente acredita que ele sequer é uma pessoa decente, né? Uma pessoa que faz piada com a questão da corrupção? Você realmente acredita que ele não é corrupto, que é a agenda que ele mais defende contra o Lula? Você realmente acredita que essa suspeita de compra de dinheiro, de compra de imóveis em dinheiro vivo não tem nada de errado, que essa defesa absurda dos filhos dele não tem nada de errado, que esse veto, né, ao acesso do cartão de vacina dele, dos documentos oficiais do governo e dos filhos dele não tem nada de errado? Você realmente acredita que o esquema de rachadinha não passou pelo gabinete do ódio do governo Bolsonaro? Fora a questão da aliança com partidos extremamente corruptos, né? Tá Roberto Jefferson, do PTB, Valdemar Costa, do próprio PL, que é o partido do atual presidente, que é o partido, não é o PT, o PL é o partido com o maior número de casos de corrupção do país. Então eu te convido a fazer essa reflexão, né? Pare de falar e o Lula, e o Lula, e o Lula, e olhe para o presidente e veja se ele realmente é um voto que ele realmente merece o seu voto, se ele é um voto realmente a se considerar. Faça essa reflexão. Se você já votou no Bolsonaro, não custa nada você rever essa posição. E eu sei que é um clichê, mas vote consciente, não vote por capricho, né? Não pode ser um voto por capricho, porque eu não quero dar o braço a torcer. Eu tenho meus preceitos cristãos. Você vê nele uma figura cristã de verdade,
fala aqui, né, abertamente comigo. Você vê nele uma figura cristã? Você vê a figura de Cristo nele? Nessa pessoa? Né? Marina Silva, por exemplo, era protestante, era evangélica e não usava dessa bandeira. Você como cristão, principalmente, eu sou cristão, né? Apesar de muita gente não saber, eu sou um católico convicto. Passei anos na igreja católica, fui catequista por 12 anos e não consigo enxergar justificativas morais para elegê-lo como uma figura defensora da família, né, do cristianismo. E eu também não consigo acreditar que você coloque sua convicção religiosa acima do racional. Mas caso você coloque, que é um direito seu, faça a reflexão de: é essa figura que representa o seu voto cristão? É essa figura que representa o teu voto moral? É essa figura, você realmente acredita que ele é corrupto, ou simplesmente, como você se decepcionou com Lula, você faça, né, essa relativização, né? Analise com carinho, analise com cuidado, veja os dados oficiais do governo, vá atrás da carreira política do Bolsonaro, pesquise. O brasileiro tem uma séria dificuldade de pesquisar, de ir atrás, de instigar. E principalmente cobre. A gente sempre se ferrou quando a gente elegeu mártires, heróis, né? O próprio Lula é um exemplo disso. Mas na situação que a gente está hoje, entre essas duas opções que não são as melhores, é fato que não são, se você colocar na balança, você realmente acredita que o Bolsonaro é a melhor opção? Você realmente defende esse ponto de vista? Então, agradeço para você que ficou me ouvindo até agora. Desculpa me alongar, você pode discordar completamente de mim, desde que a gente se respeite, mas eu te convido e provoco o teu consciente, a tua reflexão, a tua moral, a realmente colocar todos os dados na mesa e refletir e decidir por aquilo que pode ser uma tragédia dos próximos 4 anos. Obrigado, e a gente marca para tomar um café e conversar mais a respeito, tá bom?